Ok, bom dia a todos. A gente vai aprendendo, né, um pouco esse modelo novo aqui de apresentação. Novamente, então, semana passada a gente discutiu sobre a tecnologia Shield. Hoje vamos aqui falar sobre a tecnologia Block. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto ainda? Por favor, lembra de desligar, senão a gente não consegue apresentar aqui. Então, novamente, né, agradecendo a todos pela presença, registrar aqui a presença de uma parceira de sempre, aí, a doutora Clara Beatriz, que ajudou, teve uma participação fundamental aí no desenvolvimento desses cultivares com a tecnologia Block. Então, vamos começar aqui primeiro falando o que é o Block, né? O Block é a cultivar que, além do potencial produtivo que toda cultivar deve ter, né? Ela também vai apresentar essa característica de maior tolerância aos percevejos. E a gente espera aqui conseguir mostrar para vocês como é que foi o desenvolvimento dessas cultivares e alguns resultados que a gente tem obtido com esses materiais. Aqui nesse slide a gente pode ver a diversidade de espécies de percevejos que atacam a soja, né? Sem dúvida, o Euschistus, o percevejo marrom, é um dos principais e ele está justamente nas áreas onde a gente percebe que existe maior impacto do ataque de percevejos, né? Regiões mais quentes, baixas, pegando aqui do Paraná e indo para o Brasil Central. O Piezodoros, que tem uma importância, embora menos frequente, ele tem um potencial de danos maior do que os outros percevejos, então é importante. Dichelopes, que é importante principalmente para as culturas, como principalmente nas áreas onde tem o milho safrinha, então é onde ele vai poder provocar o dano, né, posteriormente à soja, né? Depois tem o Nesara, que já tem uma ocorrência maior na região mais fria, mais ao sul do Brasil, e a gente vê a dificuldade de se desenvolver, por exemplo, um material transgênico para percevejo, né? As empresas falam justamente isso daí. São tantas espécies diferentes. Se fosse uma espécie só, talvez você tivesse o sucesso, né? Mas com tantas espécies diferentes, a dificuldade é muito grande. E aí a dificuldade também é para controle químico. A gente vai falar um pouco sobre isso ao longo da apresentação, né? Os danos dos percevejos, né? Primeiro ponto que a gente tem que levantar é que esses danos, as perdas, elas vão ocorrer dentro de um período crítico, né? Vou pegar o período crítico aqui, começando lá no R3 e indo até o R6. Então, tem trabalhos mostrando que o percevejo, aquele percevejo que está colonizando a soja, que ocorre antes do R3, na realidade ele não vai provocar um dano ou perda significativa. Então, já tem trabalhos mostrando isso daí mesmo para as variedades determinadas e as cultivares modernas. Então, esse percevejo ali, ele na realidade está prestando um serviço, ele está atraindo inimigos naturais, e se você controlar ele, acho que você vai estar gastando, fazendo uma aplicação precoce, no momento em que ainda não, esse percevejo não está provocando dano, e ainda reduzindo também lá os inimigos naturais, e não tendo aquele percevejo lá para atrair esses inimigos naturais. Aqui tem uma foto mostrando os danos que os percevejos causam ao longo daquela fase de enchimento de grãos, né? Então, percevejo picando aqui em R5.2, por exemplo, vai haver a perda desse grão. Um pouquinho mais tarde, aí 5.4, você vai ter a produção do grão xoxo, e mais lá no final do enchimento de grãos, o ataque, a picada do percevejo vai provocar esse grão picado, né? Então, são diferentes danos e que a gente vai conversar um pouquinho lá na frente como é que isso daqui vai funcionar, principalmente na hora da comercialização, né? Sob um ataque mais intenso de percevejo, você pode ter esse tipo de dano aqui, a presença de haste verde ou de retenção foliar, que vai causar problemas adicionais aí, tanto para a colheita, como também depois na comercialização. Então, você vai ter os descontos maiores na hora da comercialização, uma situação desse tipo aqui. Além disso, o percevejo ao picar, a maioria das espécies, né, então tem um trabalho do curso, de 1984, mostrando que tem os principais percevejos, eles são capazes também de, ao picar a vagem da soja,
inocular o fungo nematóspora e deixar ali também uma porta de entrada também para outros fungos, né? Além da própria umidade. Então, isso daí vai fazer com que ocorra esse tipo de dano aqui, né? A mancha fermento, provocada por esse fungo e que acaba sendo um dano maior do que não só o dano maior, mas tendo um desconto maior também na hora da comercialização, conforme a gente vai falar daqui a pouquinho para vocês. Existe um trabalho realizado pela equipe do Lorina, equipe de sementes lá da Embrapa. Eles receberam amostras de grãos e sementes, né? Mas aqui eu estou mostrando o caso da amostra de grãos, em que esses grãos eram classificados com relação à qualidade, né? Então, uma das classificações diz respeito ao dano por perceveja, que é aquela classificação comercial, tá? O problema dessa classificação comercial para perceveja é que o dano por percevejo ele é considerado um dano leve. Então, ele aparece aqui sempre dividido por 4, ele vai entrar dividido por 4 ali na somatória dos grãos avariados. Então, a gente tem aqui uma ideia desses danos por percevejo, que atinge níveis aqui ó, de 7, 8% na safra 14, 15, na safra 15, 16, de 6 até 10%. Se a gente considerar uma tolerância de 8% aqui, então, só com percevejos você não ultrapassaria essa tolerância. O problema é que os percevejos também causam os grãos fermentados e outros tipos de danos, né? Grãos esverdeados. E esses grãos fermentados, esverdeados, imaturos, eles não entram dividido por 4, né? Eles vão entrar inteiros ali na somatória dos grãos, dos avariados, que depois vão ser descontados, né? Eu trouxe aqui para vocês um outro mapa, mostrando já a soma desses grãos avariados, né? Então a gente vê aqui que tudo que estiver pintado de laranja ou vermelho, ele ultrapassa o nível de tolerância de 8%. Então, aqui na safra 14 e 15 a gente tem uma ideia dessas áreas pintadas de laranja e vermelho aí no mapa, onde ocorreram os maiores danos aí entre fermentados e danificados, principalmente, né, dado que esses dois danos representam mais de 80% dos defeitos encontrados nesses grãos. E aqui na safra 15 e 16 a mesma coisa, né, ocorrendo nas mesmas regiões, ocorrendo ali também no Mato Grosso, sul de Goiás, com diferentes níveis de severidade. Mas também nesse mesmo trabalho da equipe do Lorini, a gente tem também, pelo teste de tetrazóleo, os danos por perceveja. Aqui a gente tem, esse daqui não é dividido por 4, né? A gente tem uma ideia aqui real de quantos por cento de sementes ou de grãos estão picados por perceveja ou danificados por perceveja. E aqui a gente nota, ó, de laranja ou vermelho, acima de 20% de grãos danificados, e mostra bem as áreas onde esse problema está presente com maior frequência, né? Pegando ali parte de São Paulo, norte e oeste aqui do Paraná, Mato Grosso do Sul quase que inteirinho, e enquanto em outras regiões, como por exemplo no Rio Grande do Sul, ou em Santa Catarina, ou lá no oeste da Bahia, são estados que nos vários anos, o Lorini fez isso aqui com mais de 4 anos foram 4 anos de levantamento, alguns estados em que realmente esses danos e os descontos foram menores, tá? Mas a gente vê nesse mapa aqui que realmente o problema do percevejo ele ocorre em praticamente todas as regiões sogícolas e com mais intensidade nessas áreas vermelhas do mapa que a gente está vendo aí. Aqui a gente tem um trabalho do lado esquerdo aqui, que foi realizado pela Emater, hoje IDR, né, junto com a Embrapa, mostrando o número de aplicações de inseticida especificamente para percevejos aqui, tá, pessoal? Tanto em áreas onde não foi utilizado o MIP, né, o manejo integrado de pragas, como em áreas onde foi usado o MIP, né? Então, primeiro que no Paraná aqui, chama a atenção que o maior número de aplicações realmente se concentra ali na região norte, noroeste e oeste, diminuindo um pouco aqui no sudoeste e depois diminuindo mais no sul. No Paraná, a média foi de 2,1 aplicações sem o MIP, né? Quando você utiliza o MIP, esse número diminui em cerca de 50%, né? Então a média que a gente viu ver aqui que passou para 1,2 aplicações, então 50% praticamente aqui de redução, e isso ocorreu em todas as regiões, né? Mostrando que o MIP funciona. Aqui só chamando a atenção, né? Tanto em áreas com cultivares BT como em áreas com cultivares não BT,
os números são muito próximos e o auxílio, a efetividade do MIP com os dois tipos de cultivares, né, ela funciona aqui conforme a gente pode ver. Realmente, o controle químico ele tem sido mais utilizado aí para o controle de percevejo. Mas percevejo é considerado uma praga de difícil controle por várias razões. Uma delas diz respeito a problemas que a gente encontra na tecnologia de aplicação. Então, só para citar aqui, tem o efeito guarda-chuva, né, onde a quantidade de produto, inseticida que chega no terço inferior da planta é menor, e aí acaba não atingindo o alvo, aqueles percevejos que estão nessa região da planta. Isso daqui, pessoal, esse nível de eficiência é conseguido com pulverizadores que estão funcionando muito bem, em plenas condições. Tem um trabalho aqui que foi feito na região de Cascavel e mostrou que apenas 17% desses pulverizadores estavam em condições adequadas. Só para ter uma ideia, 48% deles estavam com problemas nos manômetros, né, ou ausentes ou estavam inoperantes. Outro problema que ocorre com o controle químico é o desenvolvimento de populações resistentes de percevejos. Então, a gente sabe que os inseticidas têm diferentes modos de ação, e se você aplica um determinado modo de ação em cima de uma população original, você vai provocar uma seleção daqueles indivíduos mais resistentes àquele modo de ação. Então, se você continuar usando o mesmo modo de ação frequentemente em cima dessa população, você vai acabar selecionando uma população resistente e aquele inseticida perde efetividade. Então, a importância de se fazer uma rotação dos modos de ação para reduzir a possibilidade desse problema. Então, são duas coisas aqui, né? Primeiro, reduzir o número de aplicações de inseticida, que aí você diminui a pressão de seleção sobre os percevejos. E, em segundo, fazer essa rotação dos modos de ação quando a aplicação do inseticida for necessária. Aqui tem um resultado da rede de percevejos, safra 13 e 14, com vários produtos aqui, né, vários inseticidas, mostrando que a eficiência média desses inseticidas variou aqui de 61% até 44%. Então, um valor bem abaixo dos esperados 80% de eficiência de controle. Então, mostrando que o controle químico é uma ferramenta importante dentro do manejo integrado, mas ela precisa ser usada corretamente e só ela, provavelmente, nós não vamos conseguir resolver o problema, fazer um manejo adequado das populações de percevejo. Então, aqui está mostrando bem isso, né? Esse telhado aqui, só com o uso de uma ferramenta, controle químico, com os inseticidas, ele não vai ficar de pé. Então, para isso daqui ser sustentável, né, a gente tem que utilizar outras ferramentas. Então, controle biológico, e aqui o controle biológico aplicado, ou mesmo aquele controle biológico natural que vai ocorrer numa situação de MIP bem feito, né, bem aplicado. E também as variedades resistentes ou tolerantes aos percevejos, aos insetos de modo geral, mas aqui o foco hoje é percevejo, né? Onde entra aí a tecnologia Block, com maior tolerância a percevejo, e a gente pretende mostrar para vocês aqui como é que ela vai interagir e conseguir contribuir aí nesse manejo integrado dos percevejos, né? Essa tecnologia Block ela vai ter uma importância grande também na questão do refúgio das áreas intactas. Na área intacta, a gente sabe que vão surgir alguns adultos resistentes, né? Então, as mariposas resistentes, e ela tem que encontrar mariposas suscetíveis que precisam ser produzidas na área de refúgio. Se você abusar na aplicação de inseticidas, não fizer um manejo bem feito, tanto de lagartas na área de refúgio, como também dos percevejos, provavelmente você vai estar eliminando esses indivíduos suscetíveis, não vai ter o cruzamento e daqui a pouco você tem só mariposas resistentes cruzando entre elas aí e vão produzir uma população resistente ao BT. Então você vai quebrar a resistência do BT, que é uma tecnologia muito importante, aí cumpre um papel extremamente importante e que a tecnologia Block vem também para ajudar nessa questão aí a viabilizar a questão do refúgio. Por que, pessoal, é interessante para o produtor utilizar uma cultivar com a tecnologia Block, né? Primeiro, porque ela não vai
o produtor não vai pagar nada mais por isso, né? Como é uma tecnologia convencional, não tem cobrança de taxa tecnológica, então vai sair, não vai pagar nada mais por isso. Segundo, porque é uma tecnologia muito fácil de usar. A tecnologia já vem chipada ali na semente, né? E é fácil de usar, é como um sistema plug and play, né? Basta você semear, cultivar essa variedade, e ela já vai trazer os benefícios aí dessa tolerância, maior tolerância aos percevejos. E terceiro, porque é uma ferramenta totalmente compatível com as outras ferramentas que se utiliza no MIP soja. Tanto o controle biológico como o próprio controle químico vão ser, na realidade, beneficiados pela presença aqui de uma variedade tolerante ou resistente aos percevejos. Tá? Uma cultivar block, o que ela precisa ter em termos de caracteres? Né? Então, aqui a gente vê que aquilo que eu falei, primeiro ela tem que produzir, né? Tem que apresentar um alto potencial produtivo, e na presença de populações maiores de percevejo, ela tem que ter um índice de retenção foliar de haste verde menor, tem que apresentar menos esse tipo de defeito aqui, uma menor presença de vagens danificadas na lavoura e principalmente isso daqui, um maior peso e percentual de sementes boas. Todas essas características aqui, pessoal, elas são controladas, são poligênicas, né? Então são controladas por genes menores, portanto com herdabilidade baixa, e existe uma grande dificuldade de você combinar todas essas características aqui no mesmo material, num único ciclo de melhoramento. Então, como é que a gente faz para chegar num resultado melhor? Então, no melhoramento existe uma estratégia que a gente chama de seleção recorrente, onde você faz vários ciclos repetitivos com avaliações, seleção dos melhores materiais e recombinação dos materiais que estão combinando essas características que eu acabei de falar para vocês aí atrás. Como é que a gente faz isso na prática, né? Então, existem algumas etapas. Então, os melhores materiais, depois que eles são recombinados e cruzados, eles vão gerar populações segregantes. Essas populações segregantes, elas vão ser submetidas durante 2 a 3 anos, lá na geração S2, S3, S4, a uma seleção natural, onde você deixa uma população maior, uma população natural maior de percevejos. Isso aqui você consegue fazendo semeaduras mais tardias, sem aplicação de inseticida. Essas populações de percevejo vão ocorrer e vão fazer essa seleção e aumentar a frequência daquelas características, daqueles genes de interesse dentro dessas populações. No final do processo, os melhores materiais aqui vão passar por uma segunda etapa, que é a avaliação do rendimento. A avaliação do rendimento é feita naqueles ensaios preliminares e finais que a Embrapa desenvolve junto com a própria Fundação Meridional. O material que passar por essa fase aqui, demonstrar esse potencial de rendimento, ele vai então para uma fase de avaliação dos níveis de resistência a inseto. Isso aqui é feito pela equipe de entomologia, então poucos materiais chegam nessa fase aqui. E eu vou falar um pouquinho depois a respeito desses ensaios desenvolvidos pela entomologia. Os melhores materiais aqui, que apresentarem os maiores níveis de resistência a inseto, eles são novamente recombinados, gerando novas populações segregantes e recomeçando o próximo ciclo de seleção recorrente. Então, esse daqui é um trabalho que vem sendo feito há muitos anos, né? Desde a criação da Embrapa Soja já se trabalha com resistência a insetos, não só percevejo, mas também lagarta. E é um trabalho que é realmente demorado e que hoje a gente está colhendo aí os primeiros frutos, né? Aqui, dando ênfase no banco de germoplasma disponível para a Embrapa, né, que ela utiliza, e mostrando as fontes originais que foram utilizadas lá no início do programa de melhoramento, né? Essas fontes aqui serviram de fontes não só para resistência à tolerância a percevejo, mas também para outras pragas importantes da soja, inclusive lagartas, mosca branca. Então, são fontes de resistência para uma série de características, mostrando aqui a importância de você ter um banco ativo de germoplasma. Desse campo aqui, pessoal, é o final daquela primeira etapa, onde mostra onde cada linha dessa daqui é um genótipo diferente, né, que veio de uma planta diferente. E nesse campo aqui não existe aplicação de inseticida.
a população de percevejo atinge densidades muito elevadas e é um ambiente bem propício para você fazer a eliminação daquelas linhas que têm as características indesejáveis, né? Por exemplo, haste verde, retenção foliar, ou muita vagem, xoxa. Esse tipo de característica é facilmente eliminada. Aqui tem um exemplo de uma linha que está sendo eliminada para apresentar poucas vagens. E se você pegar uma vagem aqui que aparentemente está boa, em bom estado, e abrir ela, você vai ver que mesmo essa vagem, ela está bem danificada foi bem danificada pelos percevejos. Então, isso daí mostra para a gente que, além uma linha dessa daqui, que é selecionada por questões agronômicas e por não apresentar haste verde e essas características que a gente procura no material, ela ainda vai passar por uma segunda seleção lá no galpão de apoio para a questão de qualidade de grão. Então, tem muita linha dessa daqui que é selecionada no campo e depois vai ser eliminada ali no galpão de apoio por questão de qualidade. Isso aí dá uma ideia para vocês de como é que funciona aquela primeira etapa do melhoramento. Aí os melhores materiais que apresentarem também potencial produtivo na rede de ensaio, que estiverem com chances de bater os melhores padrões comerciais das diferentes plataformas genéticas, eles vêm para esse tipo de ensaio aqui, que a entomologia desenvolve, e que é feito em Londrina, tanto em parcelas no campo, a gente pode ver aqui na foto. Esse plantio normalmente é feito um pouco mais atrasado, não se faz aplicação de inseticida, então ocorrem populações naturais de percevejo aqui, para você avaliar esses materiais, e também é feito em ensaios desse tipo, aqui, com gaiolas individuais ou gaiolas coletivas, sob pressão de percevejos de 0, 2, 4 até 8 percevejos por metro aqui. E todos os materiais, ao final, colhidos aqui, esses grãos colhidos, eles vão passar por uma classificação. Eu vou aumentar aqui, para vocês poderem ver, sementes boas, sementes médias e sementes ruins. E a equipe de entomologia, ela soma as sementes boas, mas as médias, que é chamado, então, de sementes comercializáveis, e o material que tiver com maior percentual de sementes comercializáveis em relação aos outros materiais, então ele estaria mostrando uma maior tolerância a esse ataque dos percevejos. Tá? Dessa forma, a Embrapa conseguiu desenvolver diversas cultivares. O interessante aqui que a gente pode ver que os materiais que estão recebendo a tecnologia Block, eles estão bem distribuídos entre as plataformas, né? Então, nós temos aqui na plataforma iPro, que além de ser Block, a 1003 aqui no caso, né, que é a primeira cultivar intacta com essa tecnologia Block ser desenvolvida, ela vai ter uma dupla facilidade, né? Por ser intacta, ela vai facilitar o manejo de lagartas, e agora com a tecnologia Block também facilitando o manejo dos percevejos. A 1003 não precisa de grandes apresentações, né? O pessoal conhece, é uma adaptação muito ampla, grupo 6.3 na macro-região 1 e 2, e grupo 7 na macro-região 3. É um material que não tem realmente limites para essa variedade. Cada vez a gente recebe uma notícia positiva e diferente sobre esse material. Na plataforma convencional, a primeira variedade foi a BRS 391, uma adaptação para a macro-região 2, então ela é grupo 6.4. Macro-região 2 é uma região importante, como nós vimos ali, para a questão de percevejos, né? Então ocorrem populações altas e descontos e severidades altas em função do ataque de percevejos nessa região. O outro material convencional, a BRS 523, isso daqui é uma novidade, né? Esse material é um material que foi avaliado nessa última safra pela Guebana, na macro-região 1, na região 201 alta. Tem mostrado uma performance boa também em outras regiões fora da área de indicação dela. Vou mostrar daqui a pouco uma foto dela em Londrina, para vocês terem uma ideia. É um material que tem se encaixado bem ali no sistema da Guebana, com soja orgânica. Né? A BRS 539 é uma variedade que foi convencional também, que foi indicada primeiro por ser Shield, né? Nós vimos que ela é uma Shield Plus na semana passada, né? Um material com um resultado, um comportamento excelente para a questão da ferrugem.
e que está ainda sob avaliação para o bloco, né? Apresentou resultados preliminares bons para perceber e está passando por mais uma avaliação. Se ela confirmar a presença da tecnologia Block, ela vai se tornar a primeira variedade a reunir as duas tecnologias, aí, Shield e Block, no mesmo material, facilitando aí tanto o controle, tanto o MIDI quanto o MIP, né? E, por último, não menos importante, a BRS 543, a primeira variedade block da plataforma RR, indicada para a macro-região 2, embora ela seja bem precoce, né, grupo 6.0, ela tem essa performance melhor justamente nessas regiões onde o percevejo tem sido problema importante. Então, é uma opção interessante aí, tanto para o plantio direto, como também nas áreas de refúgio, como eu falei ali atrás, vai auxiliar no manejo aí, na produção das mariposas suscetíveis ali no refúgio da soja intacta também. Aqui, pessoal, nós temos vou mostrar para vocês um apanhado de resultados, né? Aqui mostrando dois materiais block numa situação de alta densidade de percevejos, né? Então a gente vê aqui números bastante altos. E aqui como é que estão se comportando os dois materiais block. Primeiro a BRS 391, foi a primeira a cultivar block, mostrando aqui que ela é uma block que apresenta na batida de pano um número maior de lagartas até do que outros materiais numa situação dessa daqui, uma situação crítica, né, com realmente muitos percevejos presentes na área. E mesmo assim, com essa quantidade de percevejo, ela apresentou, aqui está o percentual de grãos comercializáveis, né, um valor acima de 80% de grãos comercializáveis. Tá? Já a 523, que é essa linhagem que está aqui em cima, ela tem uma característica um pouco diferente. Ela já apresenta menos percevejos numa situação dessa daqui, na batida de pano, e é um material que teve uma resistência, uma tolerância maior até do que a 391, acima dos 90%, conforme a gente pode ver aí no gráfico. Tá? Aqui a gente tem uma ideia de uma linha, a 523, ela participou como padrão nas linhas de progênie, aqui em Londrina, e mesmo num plantio aqui relativamente cedo, que foi o caso aqui, com alta densidade também de percevejo que ocorreu aqui nessa área, a gente viu um comportamento bem interessante aí, em termos de porte, potencial produtivo. É um material aí que vai se encaixar bem aí para quem deseja plantar convencional e que tem muitos problemas aí com o manejo de percevejo. Vai ter um manejo bem facilitado mesmo. Aqui está o mesmo tipo de ensaio, mostrando aqui materiais RR e materiais IPRO. Então, aqui no caso, a BRS 543 RR, que é essa linhagem que a gente está mostrando aqui, ela tem um comportamento semelhante ao da 391, né? Na batida de pano, ela tem apresentado bastante percevejo aqui, ela mostra os percevejos na batida de pano, e mesmo assim apresenta um nível de semente de grãos comercializáveis acima dos 70% aqui. A 1003 é a mesma coisa, só que a 1003 com um comportamento mais semelhante ao da 523, menos percevejos aqui na batida de pano, e também com um percentual de grãos comercializáveis aí acima dos 70%. Tá? Vou voltar aqui e mostrar a gente pode ver que tem duas linhagens lá em cima no gráfico, né? Que tem um percentual de grãos comercializáveis até maior do que os dois materiais block. Aí vocês vão me perguntar, esses materiais não vão ser indicados? Não vão, pessoal. Pelo seguinte, esses materiais aqui, eles realmente apresentaram um nível de tolerância bem alto, mas eles não bateram os padrões comerciais lá nos nossos ensaios de rede. Então, eles não atingiram esse mérito de produtividade e, por isso, então, eles não vão se tornar variedades. Tá? Então, para reforçar isso daí, eu queria mostrar esse gráfico para vocês, né? Aqui nós temos aqui o nível de resistência de 0 a 100%, aqui o nível de produtividade das variedades, e a gente sabe que os produtores, eles não vão plantar o material só porque ele tem esse nível máximo aqui de resistência a insetos. Eles vão plantar, na realidade, o material que tem o potencial produtivo alto primeiro. E entendendo isso, a equipe técnica da Embrapa, ela tem focado muito em cima da questão da produtividade, está atingindo lá
atendendo lá o conceito Top 5.000 da parceria junto com a Meridional. E a gente percebeu também que os materiais block com alto potencial produtivo, se eles apresentarem um nível de resistência a inseto acima dos 70%, eles já vão contribuir significativamente lá no campo com o produtor, lá no manejo dos percevejos. Aqui a gente tem um resultado que eu já mostrei em outros anos, esse aqui da 391, lá em Cândido Mota, onde foi combinado com o produtor de se utilizar um nível crítico dobrado, né, aqui 4 percevejos, ao invés de 2 percevejos por metro. E o padrão aqui era 232, que não é block, né? Então o padrão, por exemplo, a 232, ela precisou de 4 aplicações com esse nível crítico aqui ao longo do ciclo dela. Quanto a 391, aqui em Cândido Mota, nessa situação, precisou apenas de 2 aplicações para conseguir fechar o ciclo, né? Vamos ver o que aconteceu, não só em Cândido Mota, mas também em outras áreas onde esse mesmo tipo de experimento, com nível de controle de 4 percevejos, foi realizado. Pegando aqui, primeiramente, em Cândido Mota, onde a população de percevejo aparentemente foi maior, a 391 ela se diferenciou, primeiro, com 2 aplicações a menos de inseticida, e mesmo com 2 aplicações a menos de inseticida, ela mostrou aqui no teste de tetrazóleo, a gente olhar aqui, ó, percentual de sementes picadas foi igual, sementes inviáveis igual, a viabilidade, o vigor, tudo igual, e o rendimento também igual. Então, aqui você conseguiu entregar o mesmo resultado com 2 aplicações a menos de inseticida. Numa outra situação, aqui de Andirá, onde os 2 materiais, tanto a 232 como a 391 Block, as duas receberam o mesmo número de aplicações de inseticida, 2 aqui, a gente vê que a 391 Block, ela no teste de tetrazóleo apresentou um percentual de sementes picadas menor, percentual de sementes inviáveis menor, viabilidade maior do que a 232 e vigor maior. Então teve um efeito na qualidade aqui bem interessante, além do efeito também no rendimento, apresentou um rendimento também maior em relação a 232. E em áreas onde, como Florínia aqui nesse ano, né, onde aparentemente a população de percevejo era menor, uma aplicação de inseticida foi suficiente para as duas fecharem o ciclo aqui com aquele nível de controle. E a gente tem aqui, ó, mesmo com menos percevejo, ó, ainda teve um efeito significativo. Aqui a 391 teve menos sementes picadas e também menos sementes inviáveis. Tá? E chama atenção aqui o maior potencial produtivo. Então, o material block ele tem que produzir bem, não só na presença de populações de percevejo nessa condição, mas também quando a população de percevejo for baixa. E aí a gente sabe que o produtor realmente vai aprovar esse material, vai passar a cultivar ele. Esse daqui é um resultado bem interessante, que um dia de campo, o Adenei montou esse trabalho aqui com 3 materiais, né, 2 blocos, que é a 543 e a 1013 Pro, e um material comercial, sendo que fora da gaiola, né, na área geral, ele tratou como se fosse uma área para produção de semente, onde o nível de controle era de 1 percevejo por metro ao longo dos estádios R4 e R5. E a gente vê aqui que os 3 materiais, tanto bloco como não bloco, manteve a qualidade. E aqui uma situação que ele fez dentro das gaiolas, né, mantendo uma população constante de 4 percevejos por metro ao longo dos estádios R4 e R5. E aí vendo os efeitos, né? O efeito visual aqui, comparando os 2 blocos em relação ao material comercial, ele é evidente, né? E aqui a gente começa a pensar, então, qual tipo de consequência teve isso daqui? Então, a primeira consequência provável é redução no potencial produtivo do material não bloco aqui em relação a esses 2. A segunda consequência, e a gente pensa qual que seria o impacto disso daqui na hora que você for entregar esses grãos aqui lá na comercialização, né? Quais os descontos que você vai ter? Porque a gente sabe que uma semente picada por percevejo é considerado um desconto leve. Se essa semente picada ela progredir para um grão fermentado, um grão imaturo, um grão esverdeado, aí esse desconto acaba sendo maior, né?
Por outro lado, esse material aqui, esses grãos xoxos, provavelmente muitos deles nem vão aparecer, porque vão ser eliminados ali na hora da colheita, e aqueles que forem para frente vão aparecer como descontos mais importantes, né? Então, não só picado por percevejo, que seria dividido por 4, mas com outro tipo de desconto. Para entender isso daqui, a equipe de entomologia, junto com a equipe lá de transferência de tecnologia, conseguiu, numa área de produtor, numa área de parceiro, testar dois materiais block, né? Aqui no caso a 543 e a 523, com dois materiais não block, que seria a 433 e a 96Y90. Vamos pegar aqui primeiro a 523, né, que é um material precoce. Aqui o nível de controle, pessoal, também foi 4 percevejos por metro. Tá? Então a gente vê aqui que a 523 ela atingiu aqui um nível de cerca de 3 percevejos e não passou o nível crítico, então ela não recebeu nenhuma aplicação de inseticida, ela conseguiu fechar o ciclo dela. Tá? O outro material com um ciclo semelhante, que seria 433, que estava em R6 aqui, atingiu um pico aqui de algo em torno de 8 percevejos por metro e precisou de uma aplicação de inseticida para diminuir essa população de percevejos. Já o outro material block, a 543, ela, que está marcada em azulzinho aqui, a gente vê que ela atingiu um nível populacional na batida de pano, de percevejo, até maior do que as outras, aqui, acima de 11 percevejos na batida de pano, batendo até com aquilo que a gente viu naquele ensaio, né, que é um material que realmente ele mostra os percevejos na batida de pano. Então, a pergunta é a seguinte: será que esse material aqui ele vai ter mais danos do que todos os outros, né? Então, os descontos também vão ser maiores. Isso que a gente vai ver ali na análise. E o outro material comercial chegou aqui a um nível também de cerca de 8 percevejos na batida e precisou de uma aplicação do inseticida, tá? Aqui a gente tem uma ideia da 543 Block, como é que ela estava no campo, e a mensagem aqui do produtor, né, falando que ela estava com muita vagem. Aqui a 433, que é um material Embrapa excelente, mas ele não é Block, né, então não vai tolerar esse nível de percevejo que a gente viu ali, que chegou a 8 na batida de pano. Então aqui a gente pode ver a retenção foliar e o comentário aqui do produtor. E a 523, que chegou na maturação sem aplicação nenhuma de inseticida, e os comentários aqui do produtor, né? Não apresenta grãos esverdeados, não sente as manchas de solo. Tá? E aqui o resultado que a gente conseguiu dessas áreas. Então, vamos comparar aqui primeiro a 523 Block em relação a 433, que são as duas mais precoces. Né? Então, a 523, pessoal, mesmo com uma aplicação a menos aqui de inseticida, ela teve no percentual de grãos fermentados aqui um valor muito próximo, né? 4,8 contra 4,3 da 433. Ela teve um percentual de descontos aqui por grãos imaturos menor do que a 433, 6,2 contra 3,2. Percentual de descontos por percevejo, 1,9 contra 1,4. Aqui é o valor próximo, mas a gente chama a atenção que a 433 apresenta um valor baixo aqui de desconto para percevejo, provavelmente porque os descontos foram mais graves, né, do que aquele desconto mais leve. E esse desconto aparece dividido por 4, como eu já falei para vocês. Então, quando o desconto sai daqui e vai para imaturo ou fermentado, ele não é mais dividido por 4. Então, acaba impactando mais aqui quando você faz a soma dos totais, dos avariados totais. Somando esses descontos aqui para ter os avariados totais, a gente chega aqui que a 523 estava com 13,3 contra 18,9 da 433. Como a tolerância aqui para os descontos é de 8%, então tirando 8% aqui, vai ter 5,3% de desconto para 523 e 10,9% de desconto para 433. Só que ainda teve os esverdeados, né? Realmente a 523 quase não teve esverdeado. A tolerância aqui também é de 8%, né? Então ficou bem longe aqui do nível de tolerância, então não teve desconto nenhum. E ela finalizou aqui com um desconto final de 5,3%. Já a 433 teve um valor bem acima de 8% aqui, então vai ter um desconto a mais de 7,4% por grãos esverdeados, somados com os 10,9% aqui chega a 18,3% aqui de desconto final. Essa diferença ela é muito significativa, né? 13%
de diferença entre esses dois materiais aí de ciclo relativamente próximos, tá? A outra bloco, né, que é a 543, que a gente lembra que chegou a 11 percevejos ali na batida de pano, comparado com outro padrão comercial. Nesse caso aqui, as duas receberam uma aplicação, né, de inseticida. E a gente vê que a 543 ela apresentou, ó, menos descontos por fermentados, menos descontos aqui por imaturos, né, menos da metade aqui, no caso dos dois. Desconto por percevejo ficou igual nas duas e outros descontos 0,8 contra zero. Somando esses avariados, deu 13,1 contra 20% aqui do material do padrão comercial. Como a tolerância era de 8%, então nós vamos ter aqui a 543 fechando aqui com 5,1% de desconto final, porque não apresentou, teve muito baixo também o percentual de grãos esverdeados, enquanto o outro material aqui teria um desconto de 12%, só que como ele ultrapassou os 8% aqui de esverdeados, então a gente soma mais 1,6%, nós vamos chegar aqui em 13,6%. Então, uma diferença de 8,5% de desconto aí nos materiais também muito significativo. Então, lembrando aí a 543, então, mesmo com aquela quantidade de percevejo, mostrando um desconto aí no mesmo nível da própria 523 com uma aplicação a menos, tá? A gente chama atenção aqui que nem todos esses descontos têm como causa somente os percevejos. A gente sabe que nessa área de Florínia, nessa safra aqui, nós tivemos uma ocorrência de veranico e também com temperaturas altas. E a gente sabe que essa combinação veranico-temperaturas altas aumenta também o percentual de grãos esverdeados. Então, mesmo para esse problema, né, dos grãos esverdeados, a gente vê aqui que os dois materiais block se comportaram muito bem e apresentaram um desconto menor aí nesse trabalho que foi realizado. Já indo aqui para o final da apresentação, pessoal, a gente queria mostrar que esse conjunto de variedades das diferentes plataformas, com a tecnologia Block, ela vai trazer uma facilidade muito maior para o produtor de realizar o MIP, né? Então, o Block, ele não... Hoje a Embrapa tomou um posicionamento de manter os níveis de ação. São aqueles níveis, né, de 2 percevejos com mais de meio centímetro para a área de grãos, o 1 percevejo para a área de sementes, por diversas razões, né? Então ela está tomando essa decisão, primeiro porque a gente não tem ainda esses resultados para saber quais os níveis efetivos que uma cultivar block pode suportar. A gente sabe que ela suporta níveis críticos maiores, mas em função de todos aqueles problemas que a gente citou com o próprio controle químico, né, problemas do controle do próprio percevejo, a ocorrência de populações maiores de percevejo, mesmo com o controle químico do jeito que é feito hoje, né? Tem também aquela questão do efeito bordadura. Então, se você tem uma variedade block, você vai ter uma população maior de percevejo, então essa população pode danificar com maior intensidade uma cultivar não block que estiver nas proximidades. Então é muito complexo um aumento dos níveis, uma decisão, né, uma indicação do aumento dos níveis de ação. Mas independente dos níveis de ação, a gente já viu naquele trabalho da Emater que a simples aplicação de forma mais tranquila pelos produtores, fazendo o que é preciso, né, fazendo o monitoramento e o controle químico quando necessário, né, e quando esse controle químico der algum problema, ele não funcionar, o agricultor vai ter essa segurança no material block, ele sabe que o impacto vai ser maior e ele vai ter um resultado melhor ali, tanto quantitativo na produtividade, como também qualitativo, né, na questão da qualidade desses grãos produzidos. Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar. Eu não sei como é que está o tempo aí, Elisa, se a gente já estourou o tempo, como é que está? Oi, Arrabal, tá tranquilo? Tá tranquilo? Uhum. Não, eu queria mostrar uns slides aqui para vocês. Eu vou com os resultados bem rapidamente, né? Falando bem rapidamente aqui. E na última reunião de transferência de tecnologia, nós tivemos aquela pergunta: quais
os mecanismos que estariam envolvidos, né? A gente já viu as características, né? Baixa incidência de haste verde, menor danos, vagens danificadas, maior percentual de sementes boas e médias produzidas. Como são caracteres quantitativos, é muito difícil de você comprovar qual desses possíveis mecanismos estão envolvidos. A gente já tem alguns trabalhos, né, como esse aqui, que foi feito lá pela equipe do Samuel, né, mostrando efeito significativo, por exemplo, no total de sobreviventes, na sobrevivência, né, no caso aqui foi os quistos zeros, numa situação de laboratório, né, então efeitos significativos aqui, tanto aos 12, quanto aos 20, quanto aos 26 dias após a infecção. Efeito aqui também na taxa instantânea de crescimento, né? Comparando aqui a 1010 em relação a 1003, então a 1003 sempre com uma taxa de crescimento menor. Então, ele provou aqui que tem ele consegue efeitos significativos. Aqui um resultado de campo também comparando a 1010 contra a 1003, mostrando aqui o desenvolvimento, né, da população, mostrando que um efeito significativo aqui, onde a 1003 teria um efeito sobre esse desenvolvimento do percevejo no campo. E, por outro lado, então seriam efeitos de antibiose, né? E, por outro lado, mostrando aqui que efeitos de preferência, de não preferência, por exemplo, comparando 1010 com 1003, não foi significativo. Então, o percevejo na colonização, ele tanto faz para ele a 1010 como a 1003, não teve esse efeito aqui. A questão de preferência também para oviposição, né, não diferiu também nas duas cultivares, a 1010 e a 1003, se bem que a gente tem que levantar aqui um ponto importante, né? A questão da não preferência, ela é relativa, depende a 1003, que é bloco, em relação a quem que você está comparando. No caso aqui, a não preferência não foi significativa na comparação com a 1010. A gente não sabe se testando aqui com outros materiais, se de repente você pode encontrar algum efeito de não preferência. Por isso que esses são caracteres quantitativos, poligênicos e muito difíceis de você achar comprovação estatística em experimentos como esse daí. Por isso que a gente não faz muita questão. Fala, o bloco ele é bom, dá aquele tipo de resultado e vai facilitar a vida do produtor no manejo integrado de pragas. Tá? Era isso daí, Elisa. Obrigado aí a todos. Muito obrigada, Rabal. Então, agora nós vamos abrir espaço para as perguntas. Nós já temos algumas perguntas que foram enviadas no chat, então eu vou ler essas primeiro. E se vocês forem tendo mais perguntas, vocês podem ir enviando no chat ou fazer oralmente depois, tá bom? Então, vamos lá para a primeira pergunta. Até quantos percevejos a cultivar bloco suporta? Em qual estágio é a mais crítica? Então, esse é um estudo que vocês viram ali que eu apresentei que tem diferentes níveis de tolerância ou resistência do bloco, né? Nós vimos ali que naquela situação extremamente crítica, onde a população de percevejo era muito alta, né? A gente não deseja colocar nenhuma cultivar, nem a bloco, numa situação daquela, com 20 ou mais percevejos na batida de pano. Então, a gente sabe que mesmo o material bloco ele vai ter um dano significativo numa situação dessa. Então, a gente utiliza aqueles níveis maiores realmente para diferenciar os materiais entre eles. É um ambiente propício para fazer essa seleção. Tal como no melhoramento. No melhoramento, naquelas fases iniciais, onde você tem as populações, a gente deixa ali populações que na batida de pano dá 15, 20, 30 percevejos por metro. Mas não é isso que a gente indica comercialmente. Então, a ideia é desenvolver a tolerância, aplicar essa tecnologia no manejo integrado, aqueles níveis que já são indicados pela pesquisa. Então, numa área de produção de grãos aí, seria aqueles níveis críticos de 2 percevejos no pano por metro, né? No pano de batida. Aqueles testes que a gente faz com um nível dobrado, 4 percevejos, a gente já viu ali que mesmo o material bloco,
embora ele tenha um desconto menor, ele também teve desconto, chegou ali em 5%. Pode ter sido ocorrência de outro tipo de estresse, né? A gente viu que ali também teve estresse hídrico, né? Alta temperatura, mas isso daí até ser respondido, até ser clareado, eu acho que a pesquisa vai ter que desenvolver alguns estudos para definir isso daí. A fase mais crítica, pessoal, do ataque de percevejo é aquela do enchimento de grãos. A gente vê ali que logo no início ali a gente coloca que já tem que fazer um bom monitoramento e pode dar alguma perda a partir de R3 e R4, né? Mas esses ataques muito precoces, eles podem, a soja ainda tem chance de repor ou de compensar, né? Esses ataques mais na fase de enchimento de grão e mais no final, a soja não vai ter oportunidade de compensar ou de repor essas perdas, né? Então, acaba sendo um momento mais crítico para o ataque dos percevejos. Como a gente tem aí no grupo aí a participação de entomologistas, né? A gente está vendo aí a Clara Beatriz, então se ela quiser depois dar alguma contribuição aí para a live, esteja tranquila aí, viu, Clara? Pode falar. Bom, Arrabal, pode falar, claro. Na verdade, o que a gente tem visto no campo é que a diferença sempre entre as blocos e as não blocos fica mais evidente quanto mais percevejo você tiver na área. Então, às vezes, numa situação de paridade 4-4, você não vê todo o potencial do material, mas quando você coloca na população natural, como a Rabal mostrou, naqueles gráficos de dispersão, com o número de insetos e a produtividade de grãos comercializáveis, você vê que aí é que você consegue separar o joio do trigo. Então, a gente tem bastante segurança com relação a isso, realmente ela tem capacidade de tolerar mais do que uma cultivar normal. Agora, quantificar isso realmente não é uma tarefa muito fácil, porque você precisa de um grande número de percevejo para coletar ou para criar e tal, para colocar dentro de uma gaiola para você determinar matematicamente quais são os níveis. E a gente tem tentado há vários anos fazer isso e acho que, com a graça de Deus, esse ano a gente vai conseguir ter um resultado mais consistente, porque nós tivemos um trabalho que nós criamos esses insetos no campo, coletamos em toda a área, quase que controlamos todos os insetos da área da Embrapa Soja, coletando a primeira geração, e aí então nós coletamos a segunda geração e colocamos dentro das gaiolas. Então eu tenho bastante fé que esse ano a gente vai conseguir um resultado mais efetivo. Nós estamos um pouco atrasados com o nosso material esse ano em função da pandemia, mas eu acho que até o final do ano a gente tem esse resultado na mão. E era isso que eu tinha para falar. Viu, claro. Então, até para complementar, por isso que são interessantes esses trabalhos em área de agricultor, com esse nível de 4 percevejo por metro, que, como nós vimos ali, mostrou que tem muita coisa que às vezes a gente não enxerga, né? Então, a gente, às vezes, só vê a produtividade, faz uma classificação ali da qualidade, mas quando você vai ver nos descontos, né, e começa a somar perdas de produtividade, mais perdas na hora da comercialização, naqueles descontos, aí a gente começa a ver o quanto que, mesmo nos níveis um pouco menores, né, ou com aquele outro resultado que a gente mostrou, com níveis menores, densidades menores de percevejos, onde de repente não afeta tanto a produtividade, mas a gente vê no teste de tetrazóleo as diferenças de qualidade que vai acabar beneficiando o sistema como um todo, especialmente a indústria lá no final, né? Só mais um comentário, Rabal, com relação a mecanismos de resistência. Existe uma preocupação muito grande da gente encontrar antibiose, essa coisa toda. Eu tenho feito, principalmente agora na pandemia, tenho lido muito a respeito disso, e hoje a tendência é exatamente o inverso, é se ter material tolerante. Por quê? Porque o material tolerante, normalmente ele depende só da planta, ele não depende do inseto. Porque uma tolerância é uma coisa inerente daquela planta, por algum motivo, que você sabe que a gente tem bastante estudo também envolvendo isso, para saber esses mecanismos de resistência, e principalmente entender essa questão de tolerância.
ela transcende, inclusive, entomologia, transcende melhoramento, é mais uma questão de fisiologia de planta. E os autores hoje que eu tenho lido, eles têm preferido a tolerância, porque a tolerância, não existe maneira da planta se tornar resistente a essa tolerância, porque é uma característica inerente dela. Sim. Agora, por exemplo, se a antibiose foi relacionada a um composto químico, alguma coisa, existe o grande risco de logo a gente estar, como está com a soja transgênica hoje, com BT, dizendo, ainda tenho resistência à soja block, porque ela tinha um nível alto de antibiose e a planta se tornou tolerante. E você sabe que no passado nós trabalhávamos com materiais com muito maior antibiose do que nós trabalhamos hoje. E nós abandonamos porque o custo metabólico da antibiose para a planta é muito grande, e quando a planta tem um alto potencial de antibiose, ela vai produzir menos, porque há um balanço energético dentro da planta em função porque ela tem que, ou ela se defende ou ela produz. E aí, então, nós sabemos que não adianta, você sabe que mudou todo o conceito dentro do programa de melhoramento em função disso, porque não adiantava a gente ter um material imune ao percevejo, mas que produzisse menos, porque o agricultor não ia fazer opção por esse material. Então, fiquem tranquilos que a tolerância está muito bem, nós podemos achar alguma coisa de antibiose, eu não acho que a antibiose vai ser muito alta, eu tenho feito estudos também não tenho publicado, porque eu ainda não tenho a segurança necessária para dizer esse nível de antibiose, porque os dados variam de ano para ano. Então, a gente tem que ter muita tranquilidade para trabalhar com esses aspectos, porque aí você vai estar dizendo, eu tenho uma antibiose alta ou eu tenho uma tolerância alta. Que eu não acredito realmente, pelo que eu conheço do material, e não acredito que seja isso. Agora, a tolerância, nós sabemos que é uma tolerância alta. E a gente está em busca de saber onde que está onde que a planta se agarra. É produzindo mais vagens? É repondo vagens mais rapidamente? Então, tudo isso a gente está na nossa mira, mas são estudos bastante complicados e bastante complexos. Resumindo isso que a Clara falou, pessoal, a tolerância seria uma opção melhor, um mecanismo melhor, porque primeiro que ela vai ser provavelmente menos custosa do que a antibiose, não vai estar sujeita à quebra de resistência pela população de percevejo, e ela, por não ter pressão de seleção em cima da população de percevejo, ela vai ser mais segura, né? Então vai ter uma vida útil mais longa. Então a gente só vê ganhos aí, a questão da tolerância realmente ela vai ser bem interessante. Vamos para mais perguntas? Então vamos para a próxima pergunta. Na gaiola, quanto tempo os percevejos ficaram? Olha, no dia de campo, aquele que foi mostrado pelo Adenei, ele deixou aquela população constante, inclusive com reposição, né, 4 percevejos por metro. E eu digo com reposição por quê? Porque era feita a batida de pano tanto fora da gaiola como dentro. Fora ele mantia com 1 percevejo e dentro da gaiola com 4 percevejos. E quando ele via que a população baixava, então vamos supor que lá no bloco, na 1003, por exemplo, alguns percevejos daquele morriam por alguma razão, esse percevejo era reposto. Então, realmente foi mantido aquela quantidade de percevejo ao longo daquele período. Tá? Especificamente nos ensaios de gaiola, que é feito ali pela equipe da Clara Beatriz, já são números fixos, né? 0, 2, 4 e 8 percevejos. Você tem diferentes repetições. E provavelmente durante o estágio principal da soja, que seria R4 até R5. Se eu falei alguma besteira aí, Clara, você me corrige, mas provavelmente durante essa fase aí também que é feito esse trabalho. A Clara não vai corrigir, então porque deve estar certo. Nós podemos ir para a próxima pergunta, Rabal? Isso, podemos ir para a próxima. Então tá bom. Avistaram alguma diferença no complexo de lagartas sobre a tecnologia Block?
Então, como todo o processo de melhoramento que vocês viram ali, a gente não aplica inseticida, então isso daí vale também para as lagartas, né? É claro que se o material for muito sensível à lagarta, ele não vai conseguir perpetuar ali naquela população, tanto na fase de população como na fase de linha, que é aquela foto que eu mostrei lá na frente para vocês. Na última live que nós tivemos, com a experiência do pessoal da Guebana, eles já levantaram isso daí. Eles perceberam também um comportamento diferenciado dos materiais block para a lagarta. Então, realmente tinha menos lagartas atacando os materiais block em comparação com outros materiais comerciais. Isso daí dá para entender e é até esperado pela forma como os materiais são selecionados no campo e também pelas fontes de resistência, que eu mostrei lá no banco de germoplasma, né? Aquelas fontes de resistência, elas servem também para as lagartas. Então, provavelmente, a gente pode ter um efeito positivo. Esse efeito não tem sido dado muito foco ultimamente em função da tecnologia intacta, né? Então, realmente, a preocupação maior passou a ser os percevejos, mas a equipe de entomologia faz algumas avaliações com relação a esses materiais na parte de lagarto também. E se a gente confirmar isso daí no campo, a gente pode acrescentar também mais essa facilidade, essa caracterização no MIP, né? Arrabal, então a próxima pergunta é do Alfred. As perguntas anteriores foi de um outro participante, mas ele está sem o nome, mas muito obrigada pelas suas perguntas, tá bom? Vamos agradecer então, as perguntas, sem dúvida. Então, a próxima é do Alfred, e ele falou: tenho realizado tetrazóleo em algumas amostras de grãos, e nas cultivares block praticamente não se encontra o dano causado pelos percevejos. Mais um comentário aí do Alfred? Então, isso daí é o que a gente realmente tem visto, é para isso que as blocks são selecionadas, para isso, né? A não ocorrência de dano, provavelmente, não que não ocorra dano, então, como nós mostramos ali, existe, quando você deixa uma população mais alta de percevejo, mesmo a block, ela vai sofrer algum dano, e o que a gente coloca é isso. O que é uma variedade block com tolerância, né? Essa tolerância significa que nas mesmas condições, então, mais ou menos no mesmo estádio, com a mesma densidade populacional de percevejos, um material block ele vai apresentar um dano e uma perda significativamente menor do que um material não block. Então, essa que é a ideia. É complicado a gente passar essa ideia de que não tem o dano, né? Então, não teve o dano provavelmente porque também não tivemos uma população de percevejo, a população de percevejo deve ter sido mantida num nível aí mais baixo, e aí realmente os materiais block vão apresentar um nível de qualidade até maior do que os não block, aí também nessa situação, como nós vimos ali num dos slides que eu mostrei. Então, a nossa próxima pergunta é do Bruno. Existe a possibilidade de se perder essa tecnologia, como ocorre com a tecnologia BT? Muito boa pergunta, Bruno. Obrigado aí pela pergunta. Isso daí recai em cima do que foi discutido rapidamente ali com a doutora Clara Beatriz, né? Se esse bloco ele tiver baseado numa antibiose, né, única exclusivamente numa antibiose, isso significa que você vai exercer uma pressão de seleção em cima da população de percevejos. E a população de percevejos, como nós falamos lá atrás, ela é variável, ela é geneticamente variável. Então, aqueles indivíduos que conseguirem atacar ou quebrar essa antibiose, eles vão acabar prevalecendo, eles vão ser selecionados, e aí a tecnologia vai ter uma tendência de também reduzir a eficiência dela ao longo do tempo. Felizmente, como a gente também conversou, a gente procura não deixar a tecnologia baseada somente em antibiose. Então, procura-se, na realidade, uma tolerância. Essa tolerância ela tem a vantagem de não interferir na vida do inseto. Então, diferente da antibiose, né, a tolerância,
ela não vai afetar a reprodução, a questão, nem o comportamento do inseto. O inseto ele vai fazer o trabalho dele, o dever dele, ele vai se alimentar, ele vai se reproduzir, e simplesmente o material, a cultivar, ela vai ter alguns mecanismos que vão fazer com que esses danos sejam proporcionalmente menores em relação a outros cultivares. Então, evitando perdas quantitativas, então seria menor manter a produtividade, né? Reduzir menos a produtividade, num caso de danos maiores por percevejo, e também uma menor perda da qualidade desses grãos produzidos, que aí você vai ver isso daí na hora de entregar lá para a comercialização, quando a indústria for utilizar. A nossa próxima pergunta é do Diego. O que acontece com o percevejo que tenta atacar a soja block? Esse percevejo é capaz de migrar para áreas vizinhas não block? Tem diferença de tolerância da block em relação às espécies de percevejos? Olha, a gente não faz uma distinção. Bom, primeiro, o percevejo que atacar uma block, depois ele for migrar para uma não block, em teoria, desde que não haja. Vamos entrar na questão dos mecanismos de novo, né? Então, se você tiver algum mecanismo relacionado à antibiose, pode ser que ocorra uma redução dessa população de percevejo em função da antibiose. Se for tolerância, aí não, aí o percevejo vai ficar livre para atacar o bloco, e depois, se ele quiser migrar para uma área não bloco, não vai ter problema. Tá? O que a gente acredita é que o bloco vai facilitar principalmente a questão do manejo. Então, vai tornar o sistema mais equilibrado. Então, nós vamos ter uma participação, uma oportunidade para que os inimigos naturais façam o seu trabalho e tenham um sistema mais equilibrado dentro do bloco. Com isso, hoje essas variedades block ainda não ocupam uma área significativa, né? Mas essa situação em que você tem uma block e do lado uma não block, acho que uma cultivar block que esteja seguindo o manejo integrado de pragas, ou seja, menor número de aplicações de inseticida, maior participação dos inimigos naturais. Na realidade, você vai ter um sistema mais equilibrado e esse desequilíbrio provavelmente vão vir das áreas não block. Então, vai ser o contrário, né? Uma área não block ali, onde provocou desequilíbrio, a população de percevejo estourou, explodiu, e aí essa população vai migrar para as áreas block, né? E aí a block vai ter que, mesmo com um controle químico ali, ela vai ter que tolerar também essas populações que estão vindo de fora. Tá? Não sei se eu respondi toda a pergunta, Elisa. O Diego acho que tinha perguntado mais uma questão, né? Além dessa questão de migrar. A questão das espécies, lembrei. Questão das espécies. Isso. Então, a maior parte dessa seleção, pessoal, é feita em Londrina, lá no início, né, do programa. E em Londrina está dentro da Macro 2. A gente sabe que existe uma predominância ali do Euschistos. Então, automaticamente, as populações naturais que ocorrerem ali, elas vão sofrer aquela soja vai ser selecionada para essa condição, mas a equipe de entomologia ela tem testado com diferentes espécies. As duas principais seriam os quistos, pela questão da prevalência, né, a ocorrência, principalmente nessas regiões mais importantes, região que vem desde ali do sul de São Paulo, norte do Paraná, oeste do Paraná, o Mato Grosso do Sul, região ali do Mato Grosso, ocorre bastante o percevejo marrom. E o percevejo pequeno pela importância aí na questão da capacidade que ele tem de provocar danos, né? Isso daí já é uma característica da espécie. O percevejo pequeno, o Physodoros, ele já é assim, né? Ele vai provocar mais danos tanto numa cultivar não block como na block. Isso é que a gente espera, né? A característica da espécie. Mas o comportamento esperado, e esse percevejo também ocorre nas nossas áreas ali. Em Londrina, ela é uma área bem diversificada, né? Então, tanto esses percevejos principais, como alguns percevejos até raros, eles ocorrem lá na área de Londrina. Então, a gente está bem servido ali para essa questão de seleção. Por enquanto, eu acho que a gente não tem essa resposta diferencial para
para as espécies de percevejo, mas isso daí é um assunto para a gente ficar ligado e realmente acompanhar nas áreas aí onde a tecnologia block for utilizada, especialmente nas áreas mais ao sul, né, onde você vai encontrar de repente mais outros percevejos, como a cara. Mas nós já tivemos essa experiência aí com a 523, né, que a Guebana testou ela em diversas áreas ali, provavelmente áreas onde você tinha a presença de mais de mesara, por exemplo, e o material bloco se comportou bem. Então, eu acho que vai ter um comportamento interessante, independente da espécie. Tá? Bom, nossa próxima pergunta é do Gilberto. Ele diz: em minha região, a maioria dos produtores não adotam o MIP. Utilizam o manejo carteirizado, geralmente efetuando as aplicações para percevejos junto com o fungicida. O que podemos esperar da Block nesse modelo? O que a gente pode, o bloco ele vem, não dá para falar de bloco sem falar de MIP, e hoje eu acho que não dá para você abrir mão do bloco para na hora que você for falar do MIP. Eu acho que o bloco ele vem para fortalecer o MIP, né? Eu recebi essa pergunta, é muito boa, Gilberto. Eu recebi uma informação ontem dos últimos 3 anos da penetração da tecnologia intacta. E nos mesmos 3 anos, então houve um aumento, claro, do uso da tecnologia intacta, e a gente esperava uma redução do número de aplicações de inseticidas para lagartas, né? E nesses 3 anos, para nossa surpresa, o número de aplicações para lagartas não reduziu, ele se manteve, até aumentou em algumas situações. E a gente perguntou, mas isso daqui é só lagarta mesmo? Não está percevejo? Não, é só lagarta. E difícil de explicar isso daí, né? Esperava-se uma redução, e na realidade a explicação está nisso daí que você acabou de constatar. Existe uma calendarização da aplicação, então os agricultores já estavam acostumados a fazer a aplicação do inseticida em determinadas épocas, datas, então ele vai fazer uma aplicação lá de fungicida, agora por causa da ferrugem, ele já aproveita essa aplicação e por questão econômica, logística, então tem várias questões aí que precisam ser consideradas, né? Ou porque ele tem uma pressão ali também do vendedor falando que aplica um inseticida aqui porque você já tem população também de percevejo nessa área e às vezes não é só por causa da lagarta. Então a gente constatou isso daí, está ocorrendo. Para mim é um retrocesso porque a tecnologia intacta deveria ter trazido esse benefício, né? A redução da aplicação de inseticida mais precoce na lavoura de soja, e com isso dá mais oportunidade para os inimigos naturais se estabelecerem, você ter poder aplicar o MIP com muito mais tranquilidade, independente de ser bloco, e se você tem aí no material bloco, aí você vai ter mais tranquilidade ainda para aplicar o MIP do jeito que ele precisa ser realizado, né? Do jeito que ele precisa ser aplicado. Então, foi muito boa a pergunta e obrigado aí, Gilberto, pela pergunta. Rabal, agora nós temos uma pergunta do Bruno. Essa tolerância causa alguma alteração no trato digestivo do percevejo ou dos complexos de lagartas? Não, eu não tenho essa informação. Isso daí tem sido estudado primeiro na questão então, essa informação que eu mostrei por último para vocês, eu não considero a parte, mas aquela da antibiose, é o trabalho mostrado pelo Samuel, né? Mostrando um efeito de antibiose em cima da colonização, do desenvolvimento das ninfas. Então, o que ele fez ali? Ele deixou ninfas a partir do terceiro instar, 50 ninfas, e foi acompanhando o desenvolvimento dessas ninfas no material block, no caso ali era 1003, e no material não block, no caso ali era 1010, né? E realmente viu esse efeito. Então, existindo o efeito de antibiose, a gente espera que exista algum efeito, então de alguma maneira o inseto está sofrendo uma ação na biologia dele, né? O mecanismo vai precisar de mais estudo para a gente identificar isso daí. O Samuel não me especificou quais seriam os mecanismos específicos para explicar
essa antibiose aí detectada na 1003. Não sei se a Clara Beatriz quiser dar uma contribuição, se ela tem alguma informação a esse respeito. Ô, Arrabal, na questão da lagarta, a gente viu realmente algum efeito no trato digestivo, principalmente baseado em um composto químico que existia nesses materiais que deram origem à Bloch. Por exemplo, as PIs, que você conhece muito bem, que você mostrou que são as PIs de resistência. Agora, com relação à percevejo, nós não chegamos nesse nível de sofisticação ainda, porque nós temos muitas respostas anteriores ainda para dar. Então, a gente precisa estudar com mais profundidade isso aí, ver se existe algum efeito. Mas eu não acredito que exista um efeito muito grande, porque o mecanismo da lagarta é completamente diferente do mecanismo do percevejo. Até porque eles têm um aparelho bucal diferente, então isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente viu no passado, só que, como você falou, a gente priorizou os percevejos, porque os percevejos hoje passaram a ser um problema maior. Uhum. Obrigado, Bruno, pela pergunta. Então, vamos para a última pergunta aqui do chat, e é do Diego. O material block versus o material não block, com um manejo bem controlado, para padrões de germinação e vigor, pensando em produção de sementes, avaliados mediante as mesmas condições. Exemplo, plantios tardios com alta pressão de percevejo. Já temos resultados significativos na qualidade fisiológica das sementes? Tem resultado, sim. Quem fez a pergunta mesmo, Elisa? Desculpa. Foi o Diego. O Diego, de novo. Diego, obrigado de novo pela pergunta. Tem esse resultado, sim. Em geral, os materiais Bloch, eles vão apresentar uma qualidade... primeiro, começa ali, né? Nós vimos alguns resultados com menor percentual de sementes picantes. Então, nessa condição que você falou, plantou um pouco mais tarde, você vai ter uma pressão maior de percevejo. Você vai ter que, provavelmente, você vai ter que fazer um monitoramento e seguir essa população de perto, ainda mais na área de sementes, né? Mas aí o controle químico, de repente, você aplicou, ele não funcionou, deu uma população um pouquinho maior. O que a gente teve ali de resultado? A gente mostrou que o Bloch ele apresentou menor percentual de sementes picadas, menor percentual de sementes inviáveis e sempre maior qualidade. Então, você via tanto a viabilidade como o vigor das sementes produzidas estavam melhores ali. Até aquele efeito visual também, daquele ensaio lá do Adenei, mostra bem isso, né? Uma área com percevejo, onde foi mantido 4 percevejos, que seria um nível de dano importante, assim, ainda mais se você mantém ele constante durante R4 e R5, o resultado, o material, essa qualidade dos grãos ali está muito parecida com a área onde foi mantido um percevejo, né, nos 2 materiais Bloch. Então, mesmo quando tem algum dano ali, o dano aparentemente é mais leve, então ele é classificado como aquele dano de percevejo leve, né, que inclusive na hora da classificação ele é dividido por 4 ali nos descontos, como eu falei. Então, a informação, toda a informação que a gente tem aí nas áreas de validação, nas áreas de pesquisa, tem demonstrado isso daí. Realmente, nessa situação aí, o material Bloch vai ter esse diferencial, sim. Essa pergunta foi do Diego Nessel e a outra foi do Diego Bonilla. Eu já agradeço. Obrigado aos 2 Diegos aí pela pergunta. Muito obrigada a todos pelas perguntas. O Irã mandou uma outra pergunta aqui no chat, perguntando se deve seguir o padrão de controle de 2 percevejos ou se já existe projeto de mudança. Não sei se é. Sim, hoje a gente, o nível de controle para as cultivares Bloch, ela foi mantida, então é aquela posição mais segura, né, da Embrapa, de manter esse nível de controle ainda com 2 percevejos para a área de grão, 1 percevejo para a área de semente. E por que isso, né? Primeiro porque as áreas hoje ocupadas com materiais Bloch, elas são relativamente pequenas ainda, né? Então, se você tiver você vai ter muitos materiais não Bloch vizinhas dessas áreas. Então,
esse tipo de estudo, essa definição de um nível de controle maior para cada um dos materiais block, né, ela exigiria, e ainda se você considerar que você tem espécies diferentes de percevejos, regiões diferentes, né, você tem níveis de bloco diferentes, então tem bloco 70, bloco 80, bloco 90%. Felizmente, 100% nós não temos ainda. É mais trabalho aí para o melhoramento e para a equipe de entomologia aí por muitos anos. Então, esse nível de controle ele foi mantido por diversas razões, né? O produtor também ele tem um receio muito grande ele já tem o receio de usar esses níveis críticos, né? De 2 percevejos, então, às vezes com menos do que isso ele já está entrando com controle. Por isso que a consequência é o maior número de aplicações. Então, o MIP bem feito ele tem que seguir essas considerações, tem que ser o monitoramento bem feito, seguir esse nível de controle de 2 percevejos para a área de grão. A gente já sabe que com isso você vai reduzir substancialmente o número de aplicações ou o uso do controle químico. E quando ele for necessário, pessoal, você vai entrar com ele e vai ter que fazer ele bem feito, né? Para que você não tenha aqueles danos que nós vimos ali. Mesmo no material block, nesse nível de 4 percevejos por metro, a gente viu que aconteceram descontos ali. A gente não consegue responder se aquele desconto foi por causa do percevejo ou se foi por algum outro estresse que ocorreu especificamente ali naquela região. Mas hoje eu acho que o encaminhamento é exatamente esse. Nós vamos, Embrapa, a pesquisa como um todo, vai ter que desenvolver esses estudos para ter a segurança de indicar, em alguma situação, uma mudança aí no nível de controle, para, de repente, passar para 3 percevejos, para algumas variedades, ou dependendo do nível de bloco, você vai definir qual que é o nível de controle que você vai poder utilizar. Eu acho que no futuro, com a pressão internacional sobre sistemas mais sustentáveis, né, talvez a gente vá ter que partir para um modelo, um trabalho desse tipo. Mas hoje, na atual circunstância, né, com as informações que a gente ainda mantém esse nível aí, o mesmo nível que são utilizados para os materiais não block, porque a gente sabe que o impacto já vai ser grande, mesmo no atual nível. No futuro, quem sabe, a gente, com mais informação, com mais segurança, a gente consegue ampliar esse nível de controle aí para as cultivares block. Rabal, temos uma outra pergunta aqui do Diego Bonilla. Em relação ao residual de produtos químicos aplicados, temos como afirmar que o residual pode ser maior? Ou afirmar que podemos lançar mão de produtos de custo menor, confiando na maior tolerância da cultivar? Então, como eu falei, o Block é uma tecnologia que vem para contribuir no MIP como um todo, ele vem fortalecer o MIP. Então, ele vai facilitar a vida tanto do controle, quando você lança a mão do controle biológico, e vai facilitar a vida também dos inseticidas. A gente viu ali a média de controle de muitos produtos, né, numa rede de percevejos, como muitos produtos não estão atingindo aquele nível de controle esperado, que seria de pelo menos 80% de eficiência no controle. A questão do residual, a residual do produto não vai mudar, mas o que a gente acredita é que num material block, primeiro, a pressão ou a segurança do agricultor utilizar o monitoramento para essa tomada de decisão, tomar a decisão no momento correto, já vai fazer com que o sistema fique mais sustentável. Então, aquilo que eu falei, presença de inimigos naturais e outras, criando um clima, um ambiente mais sustentável, onde o próprio produto químico ele vai ter a ajuda dessas outras ferramentas. Então, é o bloco que vai dar essa tranquilidade para o produtor tomar a decisão com relação ao manejo, a possibilidade de você poder usar um outro modo de controle, ou até se beneficiar com o próprio controle biológico natural que está acontecendo ali, a ocorrência de inimigos naturais. E tudo isso daí ajuda para que, no final, a eficiência daquele controle químico seja maior também no material block,
Sem contar que esse produto químico, o controle químico, ele não vai ser, provavelmente não vai ser submetido a aplicações sequenciais aí do mesmo modo de ação, a possibilidade de você desenvolver uma resistência na população de percevejos. Eu acho que essas tecnologias, todas elas vão se ajudar. No efeito residual do produto em si, acho que é uma característica do produto mesmo, né? Então, eu acho que o bloco ele vai ajudar na questão de menor pressão de percevejos, ou você poder aplicar um pouco mais tarde, já numa situação onde você não precisou aplicar o controle químico anteriormente, uma pressão de percevejo um pouco menor. Nesse sentido que as tecnologias vão se beneficiar, e uma vai ajudar a outra. Bom, então, para a gente ir caminhar para o final da nossa reunião, eu vou ler a última pergunta, que é do Bruno. Existe um mecanismo de ação de inseticida que trabalha melhor ou facilita a tecnologia block no controle? Existe alguma indicação nesse sentido? Na realidade, a indicação dos inseticidas é a mesma, a gente segue a mesma indicação que seria indicado para o manejo integrado de pragas. Então, você dá preferência, principalmente nas primeiras aplicações, para inseticidas que não têm um espectro muito amplo, que vão acabar, espectro de ação muito amplo, que vão acabar controlando também os inimigos naturais. Então, a mesma indicação de pesquisa com relação ao uso de inseticidas que beneficia o MIP como um todo, eles vão interagir bem com o bloco. Então, é muito fácil de você responder essas questões relacionadas de possíveis interações do bloco com outras ferramentas dentro do MIP, né? Porque elas, em geral, elas vão se beneficiar, uma vai ajudar a outra, né? E nessa questão também, os inseticidas que são mais específicos para uma determinada praga, que não vão atingir os inimigos naturais, eles sempre vão ter uma preferência em relação a outros de espectro maior, que vão acabar provocando um desequilíbrio maior no sistema como um todo. Então, eu acho que é isso daí que os agrônomos que estão ali presentes, que conhecem a realidade de cada região, eles que vão estar por dentro dessas informações, quais os percevejos, as espécies que estão ocorrendo, a época que esse percevejo atingiu um nível crítico, o estádio da soja. Ele vai levar tudo isso em consideração para escolher realmente o melhor produto, né? E o melhor produto, não existe um melhor produto, vai ter um melhor produto para cada situação. Então, aí que entra o papel fundamental do engenheiro agrônomo ali, que vai estar na área. Ninguém melhor do que ele vai saber qual que é o melhor produto e o momento certo para entrar, para realmente resolver o problema e não trazer um dano, uma perda maior aí para os produtores. Obrigado aí, viu, Bruno, por mais essa pergunta. Obrigado, Elisa. Obrigado a todos aí que participaram do live. Rabal, muito obrigada. Nós também gostaríamos de agradecer a todos que enviaram as perguntas. Infelizmente, não vai dar para responder todo mundo por conta do nosso horário. E agora a gente caminha para o encerramento. Eu gostaria de chamar o senhor Ralfildo Dengler, que é o gerente executivo da Fundação Meridional, para dar a palavra. Bom dia a todos, muito obrigado pela participação de todos vocês. Esperamos que tenham aproveitado bem, né? E antes de encerrar, eu queria pedir também ao nosso ATDM Alfred, que já fez algumas observações em relação à tecnologia Block, que também fizesse um comentário complementar, viu, Arrabal, a respeito de observações de campo que nós fizemos também com outros insetos praga. Alfred, por favor. Positivo, Ralph. Em algumas áreas, nós notamos que variedades plantadas lado a lado, bloco e não bloco, notamos a folha bastante rendilhada de vaquinha, de uma variedade bloco, e no caso a nossa 1003, estava com as folhas assim todas completamente intactas, perfeitas, tá certo?
e também pressão de mosca branca. Na 1003 você batia a soja e não saía, você não via a mosca branca sair dali. Nas outras não block estava com bastante mosca branca, bastante infestação, certo? Então isso foi notado também para outros insetos, visivelmente em mais de uma localidade. Bom, tá vendo aí, Rabal? Então, realmente, esse programa as BRIs aí, o programa de resistência a inseto aí realmente é um sucesso. A gente está muito feliz com essa tecnologia. Esperamos realmente que a gente consiga evoluir para outras cultivares, né? Ampliar o nosso portfólio de oferta de cultivares top 5.000, que já o top 5.000 a gente já vai ter que mudar para 6.000, 7.000 agora, porque está vindo realmente com outros patamares de rendimento também. E agradecer mais uma vez aí a participação de todos, colocar a Fundação Meridional, a parceria com a Embrapa e também com o IDR Paraná 100% à disposição de todos, tá? E desejar aí ainda um bom resto de semana de trabalho, né? E principalmente muita saúde a todos, tá? Muito obrigado e tenham todos aí um bom dia.